Hoje nós estamos aqui com a Hélida, que é fundadora da Forno de Minas, e estamos numa data especial porque amanhã é o Dia das Mulheres. A Semana das Mulheres comemora-se essa semana. E a Hélida tem uma história de empreendedorismo numa família de mulheres bastante empreendedoras. Eu gostaria, Hélida, primeiro, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e paciência de conversar com a gente. Eu queria muito que você contasse um pouco a história dessa família de mulheres empreendedoras, porque não é só você. Sua mãe também é uma mulher empreendedora. Como que é isso na Forno de Minas? Como que é isso na sua família? Ronaldo, obrigada pelo convite, né? Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui, né? Da gente poder contar um pouquinho de história. Minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, são do interior, né? Nós somos do interior de Minas. A família da minha mãe é de Bom Despacho e a família do meu pai é de João Pinheiro, no noroeste de Minas. E na realidade, assim, as minhas avós eram muito empreendedoras, né? Eu tive a felicidade de participar das bodas de ouro das minhas duas avós, né? E a minha mãe casou nova com meu pai, foi morar na fazenda, lá que era junto da família do meu avô paterno. Então nós fomos criados, né, na fazenda. Minha mãe deixou a escola muito cedo, deixou na quarta série primária, né, no quarto ano do ensino fundamental. E com o tempo, né, nós nos mudamos para João Pinheiro. Quando a gente foi para João Pinheiro para estudar, ela também voltou a estudar. Então eu me lembro da minha mãe estudando à noite, né? A gente estudava de manhã e ela estudava à noite. E depois, algum tempo em João Pinheiro, mais ou menos 3 anos que a gente morava lá, ela quis mudar para cá. E a gente tinha alguns tios, né, da minha família, do meu pai, que já moravam aqui, e ela quis vir para cá com a gente pequena. E ela continuou estudando. E a minha mãe, assim, era totalmente do lar, né? Ela era aprendada. Ela né? Você fala de bordado, de culinária, de planta, jardim. Ela fez até curso de paisagismo. Minha mãe adora aprender. Tudo que você falar com ela quer aprender. E o que aconteceu foi o seguinte: a gente mudou para cá em julho de 72. E um ano depois, em setembro de 73, meu pai faleceu de acidente de carro. Então, a gente teve uma reviravolta nas nossas vidas, né? Na época, minha mãe estava com 31 anos, eu tinha 12, a minha irmã abaixo de mim, 11, meu irmão, 8, e minha irmã caçula, 4 anos. E minha mãe, assim, né, meu pai deixou uma fazenda, e deixou dívida, e deixou, né, 4 filhos para ela criar. E ela nunca tinha trabalhado. Ela não tinha carteira de motorista, ela nunca tinha tido conta no banco. Minha mãe era estudante, né, e cuidava dos filhos. E eu lembro, nessa época, que meus avós queriam que a gente voltasse para João Pinheiro, né? Como é que, né, Maria Dalva vai criar esses filhos na capital? E ela perguntou pra gente se a gente queria voltar, e a gente não quis, né? Não, nós queremos continuar morando aqui. Tanto que Belo Horizonte pra gente é a nossa cidade, né? E daí, vendeu a fazenda e pagou tudo que tinha para pagar, ela fez um curso do Cresce, e minha mãe começou a trabalhar como corretora de imóveis. E eu lembro que ela ainda estudava, ela fez o curso técnico, ela formou em técnico em contabilidade, porque ela sempre gostou muito de número, ela é muito... A minha mãe, eu falo ela assim, ela era muito focada, sabe? Mas ela nunca exerceu, né? Ela nunca foi técnica em contabilidade.
E ela se mostrou uma excelente vendedora, né? Porque na época não tinha corretora de imóveis. Eu acho que minha mãe foi assim, para o mercado imobiliário, né? A maioria era praticamente 100% masculino. Então acho que o primeiro, assim, além de várias conquistas dela, ela conquistou um mercado que hoje, né? Não sei, estou desatualizada, mas eu sei que tem muitas mulheres, né? Muitas mulheres trabalhando nessa área imobiliária. E ela foi uma das pioneiras. Foi. E daí ela trabalhou como corretora 14 anos, depois ela montou uma corretora de imóveis com um sócio. E quando foi 1990, né, nós decidimos, em família, né, eu, ela e o Helder, meu irmão, a fundar a Flor de Minas. Que foi um outro desafio, porque o maior desafio era fazer, né, como que você ia vender um produto mineiro que todas as donas de casa, todo mundo fazia, com o melhor queijo, melhor polvilho, melhores ingredientes para essas mulheres. E assim, na época, muita gente me pergunta assim, o que foi que, né, por que deu tanto certo, porque foi uma inovação, né? Você congelar o pão de queijo e colocar para assar. Deixou que os paulistas e cariocas e nortistas e nordestinos comessem o melhor pão de queijo de Minas. Todo mundo começou a conhecer o pão de queijo, né? Porque, na realidade, quem era consumidor, quem ama pão de queijo, são os mineiros e os goianos. Né? Os paulistas aprenderam, né? É isso que você está falando. O pão de queijo ganhou o território nacional, né? E em alguns países também. Né? Então, a gente tem muito essa característica, sabe? De não ter medo de fazer, de errar, de aprender. E eu acho que as mulheres, na minha opinião, eu vejo que a maioria das mulheres tem essa característica de serem empreendedoras. Sabe, a gente eu não sei se eu posso chamar isso de humildade, mas acho que a gente tem menos medo do erro. Sabe? Talvez a cobrança... controle maior da vaidade, talvez. Não sei. Mas eu acho que, né, já que eu estou falando para as mulheres, eu tenho certeza que a gente acredita muito na gente. Né? A mulher, ela é mais ousada, né? E a gente não sabia disso. Mas com o tempo, eu vejo que cada vez mais as mulheres estão mais corajosas, mais ousadas. Por isso que você vê mais histórias de mulheres guerreiras e vencedoras. Sim. Né? Porque a realidade mostra tudo. Né? Então, não só porque nós estamos na Semana da Mulher, no Dia da Mulher, não, mas eu acho que esse é um movimento global, que as mulheres estão conquistando cada vez mais territórios que antes eram só dos homens, né? Assim, você vê mulher motorista de ônibus, juiz de futebol, né? Juíza, e na política, né? Todas as áreas. Né? Então, eu quero aproveitar e dar parabéns para todas as mulheres que eu tenho maior orgulho de ser mulher. Para mim é um privilégio, né? E que a gente continue cada vez crescendo mais, que a gente possa cada vez mais contribuir para um mundo mais humano, mais terno, mais inclusivo, né? É isso. E diria generoso, porque graças ao empreendedorismo das mulheres, do Helder também, vamos fazer um reconhecimento, mas deixa eu forçar as mulheres. Graças a Deus, o empreendedorismo da família Mendonça, a gente teve a generosidade de compartilhar uma das melhores receitas de pão de queijo que a gente tem
por aí. E não só pão de queijo, mas pão de queijo é que é o carro-chefe. Né? Com certeza. Maravilha. Hélida, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que te agradeço. E espero que a gente possa ficar inspirado pelas histórias de pessoas que realizam, pessoas que fazem. Hoje nós estamos falando com uma mulher batalhadora, com uma mulher fundadora, mas espero que as famílias brasileiras, que as famílias empresárias deem espaço cada vez maior para as mulheres, porque também recentes pesquisas mostram que a presença das mulheres na gestão, nos conselhos, faz com que as empresas sejam ainda mais prósperas, ainda mais lucrativas. Está passando de hora da gente compreender que não tem mulher, homem, que a gente é um só, é um ser humano e com isso a gente tem que se desenvolver. Obrigado, Não é de quê.